Graça e paz, irmãos. Hoje é domingo de Páscoa. Infelizmente, nós sabemos que existe um distanciamento muito grande entre a Páscoa bíblica, que é Cristo, Jesus é a nossa Páscoa, e a comemoração em muitos lares. Então, é justamente por isso que hoje, nesse domingo, que é comemorado o domingo de Páscoa, eu queria trazer uma reflexão para você sobre a ressurreição de Cristo. Jesus é a nossa Páscoa. E o ponto mais importante no ministério de Cristo é a sua morte e a sua ressurreição. E eu queria compartilhar isso com vocês. Na verdade, eu queria falar sobre duas coisas: a esperança da ressurreição e a fraqueza humana diante das tragédias da vida. Eu queria que essas duas coisas ficassem no seu coração. A esperança da ressurreição. A esperança da ressurreição, porque até quem fala sobre a Páscoa e que comemora, e que talvez não, com toda certeza, não foi ver nenhuma paixão de Cristo hoje, mas esse final de semana seria o dia em que muitas famílias iriam ver as paixões de Cristo nos bairros e ver a encenação. Mas eu percebo que existe um distanciamento muito grande entre a ressurreição de Cristo e o que a ressurreição de Cristo tem a ver com a minha vida. E eu queria dizer que a ressurreição de Cristo tem tudo a ver com a sua vida. Por isso que na reflexão de hoje eu vou destacar duas coisas: a esperança da ressurreição. A ressurreição de Cristo pode trazer uma esperança para a sua vida. E segundo, a fraqueza humana diante das tragédias da vida. É isso que o texto mostra: a esperança da ressurreição e a fraqueza humana diante das tragédias da vida. O texto que eu vou ler com vocês, ele é muito especial para mim, porque eu ouvi um sermão sobre esse texto há mais de 15 anos atrás. E até hoje, quando eu leio esse texto, eu me lembro dos pontos mais importantes desse sermão que eu ouvi há mais de 15, 16 anos atrás. E hoje eu quero compartilhar com vocês o que ficou no meu coração desse texto. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13. Lucas capítulo 24, nós vamos ler do versículo 13 até o versículo 35. Assim diz a palavra. Lucas, só para dar um tempo de você abrir. Lucas 24, a partir do versículo 13. Diz assim: naquele mesmo dia, dois dos discípulos, estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, que ficava distante de Jerusalém 70 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam, o próprio Jesus se aproximou e iam com eles. Seus olhos, os olhos dos discípulos, estavam como que impedidos de reconhecer Jesus. Então Jesus lhes perguntou: o que é que vos preocupa? O que é que vocês estão tratando? O que é que vocês estão caminhando ou conversando à medida que vocês estão caminhando? E eles pararam, entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: tu és o único que, estando em Jerusalém, ignora os acontecimentos desses últimos dias? E Jesus perguntou: quais? Quais são os acontecimentos dos últimos dias? E eles explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para a morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, já é o terceiro dia, porque aqui já era o domingo de manhã, depois que todas essas coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres daqui conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo
e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então Jesus lhes disse: honestos e tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convia que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, Emaús, fez Jesus menção de passar adiante, mas eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque já é tarde, o dia já declina. E entrou Jesus para ficar com eles. E aconteceu quando estavam eles à mesa, tomou Jesus o pão, abençoou, o partiu e lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e eles reconheceram que aquele era Jesus, mas Jesus desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava e nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros discípulos, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram tudo o que havia acontecido no caminho. Verso 36. Falava estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Irmãos, quando eu leio esse texto, fica muito nítido que a tendência humana é fazer da tragédia a última e a mais importante de todas as notícias. Eu não estou dizendo isso por conta do coronavírus. Eu estou dizendo isso porque é isso que acontece no coração humano. Sempre que acontece alguma tragédia, a tendência do coração humano é fazer da tragédia a última e a mais importante de todas as notícias. A tragédia tem o poder de ficar em nosso coração. A tragédia ela tem poder de nos tirar o sono. A tragédia ela tem poder de trazer preocupações com o dia de amanhã. E o coração desses discípulos é o nosso coração. Quantas vezes as lutas, as agonias e as tragédias da vida ficam permeando em nosso coração, como permeou no coração desses homens? Nós não sabemos muitas informações sobre esses discípulos, mas Lucas traz algo que os identifica. Lucas chama eles de discípulos. E se eles eram discípulos, isso significa que eles tinham andado com Jesus, que eles tinham visto todo o ensino de Cristo, ouvido todo o ensino de Cristo, que eles tinham visto Jesus ressuscitar os mortos, que eles tinham visto os milagres, que eles tinham depositado toda a esperança deles em Cristo, e eles até afirmam isso, essa esperança que eles tinham em Cristo, porque eles vão dizer a Jesus: nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel. Então eles eram discípulos que tinham colocado toda a sua esperança em Cristo. Só que de repente tudo muda. A tragédia bate à porta desses homens numa sexta-feira trágica. Judas nega Jesus. Jesus é entregue aos religiosos da época, que entrega ele ao governo de Roma. Jesus é espancado. Jesus é humilhado, Jesus é pendurado em uma cruz e fica 3 horas pendurado nessa cruz até o momento da sua morte. Jesus morre na sexta-feira e esses homens começam a viver a agonia da tragédia. Eles passam sexta, sábado, e no domingo de manhã, esses homens chegam à conclusão
que não existe mais nada o que fazer em Jerusalém, porque eles passaram esse final de semana trágico, e era um final de semana trágico mesmo. O mestre deles havia morrido, o discípulo Judas havia negado Jesus, já havia se suicidado, Pedro também negou Jesus e estava junto deles. Maria possivelmente também estava junto deles, porque eles ficaram escondidos, possivelmente no mesmo lugar. E foi um final de semana muito trágico para todos eles, de muita dor, de muito medo, de muitas lágrimas. E esses discípulos, depois de fazer essa leitura do final de semana, carregando aquela tragédia no coração, eles começam a fazer o caminho da desistência. Eles abandonam Jerusalém e vão de caminho, possivelmente, para a casa deles, onde eles moravam, que é na cidade de Emaús. E aí é nesse caminho que Jesus se aproxima deles. Jesus já havia ressuscitado, como a gente já viu no texto. Como eu disse, já era domingo de manhã, passou a sexta, passou o sábado, e no domingo de manhã, esses homens voltam para suas casas. Jesus já havia ressuscitado. E nesse caminho Jesus se aproxima deles. E o texto diz, o versículo diz, que Jesus não permite ser reconhecido por eles. Estão andando, Jesus se aproxima deles e Jesus começa a dialogar com eles. E Jesus pergunta para eles, o que é que vos preocupa? O que é que vocês estão conversando? O que é que vocês estão tratando à medida em que vocês caminham? E o texto diz, no versículo 18, 17 e 18, que um deles, chamado Cleopas, e os dois, entristecidos, perguntam a Jesus, tu és o único que ignora os acontecimentos desses últimos dias? Tu és o único que não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Tu és o único que não sabe quais são as últimas notícias? E aí eu acho espetacular, irmãos, porque no verso 19, Jesus pergunta para eles quais são as últimas notícias. O que esses homens carregavam no coração ainda era a notícia da tragédia da sexta-feira. O que eles tinham no coração era a morte, o sofrimento e a agonia de Cristo. Essa era a última notícia para eles. Mas o sol do domingo de manhã já havia nascido. Jesus já havia ressuscitado. Por isso que Cristo pergunta para eles quais são as últimas notícias. É como se Jesus dissesse para eles, olha, a última notícia não é essa que vocês estão carregando no coração. A última notícia não é a morte da sexta-feira. A última notícia é que eu venci a morte. A última notícia é que a morte morreu na cruz do Calvário. Eu disse que queria destacar duas coisas. A primeira coisa que eu quero destacar para vocês é justamente isso, a esperança da ressurreição. Irmãos, a ressurreição de Cristo é a esperança que todo mundo deve carregar todo dia. Porque é ela que nos dá esperança para viver nesse mundo de tantas agonias. E por que eu digo isso? Por conta de todas as promessas que Cristo disponibiliza para nós ou para todo aquele que nele crê. O que é que Jesus diz? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa é a primeira esperança. Jesus garante que todo mundo que crê nele ressuscitará como ele ressuscitou da morte. Então, é possível aproximar a ressurreição de Cristo ao meu coração. Você não deve olhar para a ressurreição de Cristo através da palavra, ou se você não lê a palavra, através de algum filme que você viu, ou até mesmo através de uma encenação que você já viu por aí. Só que você viu essa encenação da ressurreição de Cristo e não consegue fazer nenhuma aplicação para o seu dia a dia.
É possível olhar para a ressurreição de Cristo e fazer uma aplicação para mim, carregar essa esperança hoje, todo dia eu preciso carregar a esperança da ressurreição na minha vida, porque a promessa que Jesus faz e que Ele garante é o seguinte, eu vou repetir para você. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Ele é a ressurreição e a vida. Foi Ele quem venceu a morte. Ele controla a morte. E porque Ele controla a morte, Ele domina a minha e a sua morte. E Ele diz para mim e para você, quem crê em mim, simples assim, quem crê em mim, quem se arrepende dos seus pecados e crê em mim, ainda que morra, viverá. Então você pode carregar essa esperança no seu coração, pode não, deve carregar essa esperança no seu coração todo dia, porque você crê nele, ele ressuscitou, e porque ele ressuscitou, ele garante que todo aquele que deposita a sua fé nele, ressuscitará também. Qual a esperança que você tem da morte? Quais são as agonias da morte? Todo mundo tem medo da morte, irmãos. Todo mundo tem, uns têm mais, outros têm menos. Mas é possível você caminhar, inclusive, perto dela, quando ela se aproximar de você, com essa esperança de que você crê nele. E porque você crê nele, você crê naquele que é a ressurreição e a vida. E ele garante para você que você também ressuscitará. E não somente isso. Ressuscitará em total consciência. Jesus ressuscitou em total consciência, está dialogando com esses homens em total consciência e também promete que nós vamos nos encontrar. Essa é a esperança da ressurreição de Cristo, é que eu vou ressuscitar, que eu vou ver Cristo como Ele é, e não somente isso, eu vou encontrar todos aqueles que em vida se arrependeram dos seus pecados e entregaram suas vidas a Cristo. Eu tenho amigos, diversos amigos. Eu tenho parentes que já morreram, mas eles morreram em Cristo. Antes de morrer, eles entregaram suas vidas a Cristo. E Jesus me garante que eu vou ver Ele, Jesus, e eu vou ver todos os meus parentes que morreram, porque a morte morreu na cruz do Calvário. Então eu posso carregar todo dia a esperança da ressurreição. E a outra coisa, irmãos, na esperança da ressurreição, é que Jesus diz em João, em Mateus, que toda autoridade lhe foi dada nos céus e na terra. Então, enquanto eu estou vivo, eu oro àquele que ressuscitou e que tem toda a autoridade. Ele tem toda a autoridade para dar saúde a você. Ele tem toda a autoridade para abrir uma porta de emprego para você que está desempregado. Ele tem toda a autoridade para trazer tranquilidade nos momentos de angústia. Você ora àquele que tem toda a autoridade no céu e na terra. Então tudo que acontece na terra está sob a autoridade de Cristo, porque Ele é a ressurreição e a vida. Eu quero falar sobre a ressurreição hoje, para que você carregue a ressurreição no seu coração todo dia. Mas eu disse a vocês que ia falar não somente da ressurreição, mas eu também decidi falar sobre a fraqueza humana no meio da tragédia. A leitura que a gente vai fazer mostra o que a tragédia tem poder de fazer no coração humano. Esses homens viram todos os milagres, esses homens viram todas as promessas, esses homens andaram com Jesus, mas quando Jesus morre na sexta-feira e eles entram na tragédia da sexta, do sábado, do domingo, toda a esperança sai do coração ao ponto deles voltarem para casa conversando no caminho sobre o que tinha acontecido. Veja, conversando, dialogando sobre os últimos acontecimentos, porque, como eu disse antes, a tendência humana é fazer da tragédia a última e a mais importante de todas as notícias. Quando Jesus se aproxima deles, e pergunta a eles, o que é que vos preocupa? Eles param, entristecidos. Verso 18 e 19,
E quando Jesus pergunta para eles quais são as últimas notícias, Jesus queria ouvir para eles quais eram as últimas notícias. Aí veja o que é que eles vão dizer, irmãos. A última notícia já era a da ressurreição. Mas a tragédia estava no coração deles, como fica no meu e no seu. Veja o que é que eles vão dizer a Cristo. Veja qual era a última notícia para eles. Verso 19. E Jesus lhes perguntou quais são as últimas notícias. E eles explicaram. O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram ele para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, já é o terceiro dia em que tais coisas sucederam. Eu vou ler até aqui por enquanto. A tragédia fez com que esses homens começassem a conjugar o verbo no passado. Veja, verso 19. Ele era varão profeta, não é mais varão profeta. E verso 21. Nós esperávamos que fosse ele, a gente não está mais esperando, porque, afinal de contas, ele morreu. Ele era varão, para eles, Jesus era, não é mais. E nós esperávamos que fosse ele quem havia de transformar Israel, mas nós não estamos esperando mais. Mas o mais forte para mim do poder da tragédia é a sequência. 22. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Irmão, vocês entendem o que eles disseram a Jesus? Eles estavam lá no domingo pela manhã, quando as mulheres que foram ao túmulo viram Jesus ressurreto, voltaram porque Jesus manda que elas anunciem para eles que vai se encontrar com eles na Galileia. Então as mulheres chegam para esses homens carregando a esperança da ressurreição e diz para eles: nós vimos o Mestre e ele disse que é para a gente se encontrar com vocês, que ele vai se encontrar conosco na Galileia. Alguns dos apóstolos vão até o túmulo, esses homens não vão até o túmulo, ficam onde eles estavam. Quem vai ao túmulo volta contando que o túmulo está vazio. As mulheres contaram para eles que tiveram a visão de anjos. Mas mesmo assim, com toda essa esperança da ressurreição, o peso da tragédia foi maior no coração deles, porque é isso que a tragédia faz com o coração humano. A tragédia traz desilusão. E muitas vezes a tragédia em nosso coração é mais forte do que a esperança da ressurreição e a gente não consegue exercer a fé necessária para continuar firme e forte. Você olha para esse texto e critica esses homens e diz como isso é possível, com tanta boa notícia, como eles se comportaram assim. Ao invés de irem para Galileia obedecendo o que Jesus disse, eles fazem o caminho da desistência e vão para Emaús. A gente lê isso e faz críticas. Mas o coração deles é o nosso coração. Quantas vezes a gente se deparou com a tragédia e pensou em desistir? Pensou em abandonar tudo? Quantas vezes a tragédia foi tão forte, a pancada foi tão forte que a gente não conseguiu, ou talvez você não esteja nem conseguindo nesse momento ter força para continuar crendo na ressurreição. Eu não estou falando de uma dor qualquer, irmãos, eu estou falando de tragédia. Quando a tragédia bate a porta, não é fácil continuar crendo em Jesus e em todas as suas promessas, porque a nossa carne ela vai prevalecendo. Mas eu desejo que o que aconteceu com esses homens aconteça comigo e com você todo dia. Porque a gente precisa estar pronto para viver as tragédias do caminho. Jesus escuta a incredulidade deles e vai dizer o seguinte, a gente já está terminando.
Verso 25, então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Verso 26 e 27, Cristo: porventura não era isso que a palavra de Deus falava? O que Jesus está querendo dizer para eles nesses dois versículos, não era assim que todas as profecias afirmavam que iriam acontecer, que ele precisava passar pela morte e ressuscitar para entrar na glória de Deus? Como é que vocês agora estão se comportando assim? Não era isso? Jesus faz uma exposição de todo o Velho Testamento, gente. Veja, verso 27, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Jesus vai fazer uma exposição de todo o Velho Testamento, em todas as profecias que falavam sobre ele, para trazer esperança para aqueles homens e dizer: a minha ressurreição era profecia de Deus e faz parte do seu plano eterno. Jesus fala isso, o dia já estava chegando no seu fim, eles vão chegando na cidade de Emaús. Jesus faz menção que vai passar adiante, até aqueles não tinham compreendido quem Jesus era, e eles pedem para Jesus ficar com eles. E quando Jesus fica com eles em algum ambiente, eles colocam uma refeição. E a sequência do texto diz que Jesus fez o que ele sempre havia feito diversas vezes. Ele partiu o pão, orou e entregou para eles. E quando Jesus faz isso, os olhos deles percebem milagrosamente que aquele que andou todo esse tempo e que dialogou com eles era o Mestre. Mas Jesus desaparece da frente deles. E aí eles vão começar um outro diálogo agora entre eles. Verso 32, e diz assim: e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Isso é maravilhoso, irmãos. Eles dizem um ao outro: olha, é ele. O nosso coração já estava ardendo quando ele estava expondo a palavra e nos explicando que a sua morte não foi uma tragédia, mas que a sua morte, todo o Velho Testamento já falava dele, e que a sua morte era um projeto de Deus para alcançar o pecador. O nosso coração já ardia. O meu desejo é que o seu coração esteja ardendo pela mensagem de que Jesus morreu e ressuscitou e traz esperança à tragédia e à fraqueza humana. Você sabe o que é que esses homens vão fazer agora? Eles se levantam e agora vão fazer o caminho de volta. Voltam para Jerusalém. Eles não deveriam ter saído de lá. Eles deveriam ter ficado no meio da tragédia, entendido que tudo aquilo fazia parte do projeto de Deus, e Jesus ensinou para eles que iria ressuscitar. Eles deveriam ter ficado em Jerusalém e dizer: irmãos, está difícil, mas ele nos garantiu que ia ressuscitar e que iria aparecer para nós novamente. Eles deveriam ter ficado, mas não ficaram. E Jesus agora faz com que eles voltem, mas eles agora voltam carregando no coração não mais a tragédia da sexta-feira, mas carregando no coração a esperança da ressurreição. 35, 34 e 35. Quando eles chegam lá onde os apóstolos estavam, eles vão contar a experiência de que tiveram com Jesus. Então, os dois contaram o que lhe aconteceu no caminho, e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Eles voltam para Jerusalém, encontram os apóstolos e agora começam a contar o que tinha acontecido para eles no caminho. E eu termino lendo o último versículo da nossa reflexão, que é o versículo 36. Falava ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Quando eles estavam contando tudo o que aconteceu, Cristo aparece para eles vivo, ressurreto,
e diz: paz seja convosco. Jesus foi atrás dos discípulos que estavam carregando incredulidade. Eles deveriam ficar em Jerusalém. Não era para ir para Emaús. Mas Jesus não desiste de quem já desistiu. Jesus não desiste de quem já desistiu. Esses homens tinham desistido do caminho. Iriam carregar a tragédia por muitos dias. Mas Jesus não desiste de quem já desistiu. Ele vai atrás desses homens. Ensina para eles que a ressurreição fazia parte do projeto de Deus. E eles agora voltam para Jerusalém carregando a esperança da ressurreição. Nesse domingo que culturalmente se comemora a Páscoa, eu espero que você carregue no seu coração a esperança da ressurreição. Eu quero que você entenda que o que Jesus fez na cruz foi por você, para que você se arrependa dos seus pecados, que você entregue sua vida a Ele como eu fiz há mais de 20 anos atrás, a maior de todas as experiências que eu já tive nessa vida, me arrepender dos meus pecados, entregar minha vida a Cristo. E todo dia eu luto para carregar no meu coração a esperança da ressurreição, porque não é fácil carregar ela todos os dias, porque os dias são extremamente maus e as tragédias do mundo querem carregar do meu coração a esperança da ressurreição. Arrependa-se dos seus pecados, entregue sua vida a Cristo e passe a ser alguém que carrega no coração a esperança da ressurreição. A esperança do reencontro. A esperança do reencontro quando a morte chegar para você. Do reencontro com Ele, de ver Ele como Ele é. Eu vou ver Jesus como Ele é. E de encontrar todos aqueles que partiram para a gente viver eternamente. A conclusão é essa. Essa é a esperança da ressurreição. Que você tenha fé nele. E aí Ele perdoa os teus pecados. Todos eles Ele perdoa. E você está pronto para encarar a morte. Porque você, quando morrer, a morte não vai te matar. Você vai encontrar Jesus quando você morrer. E vai encontrar todos aqueles que já morreram. Para viver eternamente. E nesse lugar eterno, a morte não entra nunca mais. Nunca mais a morte entra. Vem conosco. Entra nesse caminho. Porque Jesus é o único caminho. É a única verdade. É a única vida. E você sabe disso. As tuas verdades caíram todas elas nesse momento de agonia. Porque Jesus é o único caminho. É a única verdade. É a única vida. Nesse domingo de Páscoa, que Deus te abençoe. E que a esperança da ressurreição possa brotar em teu coração. É o que eu desejo. Desde agora e para todo sempre. Amém. Um abraço e um beijo do seu amigo.